nosso Podfly. Eu sou Raquel Almeida e claro que eu estou com ela, com a Mayara Nunes, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e sério. Ela estará compartilhando conosco do seu testemunho, né? Ela que passou por 6 abortos espontâneos. Então nós iremos ouvir esse testemunho, como foi para ela, né? E eu acredito que foi bem desafiador. Hoje nós rimos bastante, né? Antes dos bastidores. E como ela disse, hoje eu posso rir. Mas, né, alguns anos atrás, eu não podia sorrir dessa forma, né, desse ocorrido. Então, é bom que as pessoas, né, amiga, pode ver que, tipo, se você está passando por esse momento agora, que é desafiador, especialmente para uma mulher, né, que sonha e deseja ser mãe, né? A maioria das mulheres desejam isso. E aí você vê o seu sonho, tipo, em uma tentativa, 2 tentativas, 6 tentativas. Sim. E assim, eu não vou falar que eu imagino, porque eu não consigo imaginar, mas eu acho que é bem assim, eu acredito que deve ser bem desesperador, né? Você pensar, gente, será que eu não vou conseguir ser mãe? Será que eu não vou formar a minha família? Então, assim, hoje nós vamos ouvir o testemunho dela, o que ela tem para partilhar conosco. E quem sabe você esteja passando pela mesma situação que um dia ela passou. E depois disso ela teve muitas vitórias, né, amiga? Verdade, amiga. Muitas heranças, né? Ela teve bastante heranças que ela vai contar. Não vou contar logo, não, vou deixar ela contar as heranças dela. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse meu testemunho, né? Sim, foi difícil, doloroso, triste, muito, muito difícil mesmo na época, né? O que aconteceu foi que depois de 5 anos de casados, né, os primeiros 5 anos a gente vamos aproveitar o casamento, nós dois e tal, terminar os estudos, né, no college e tal, a gente queria, né, comprar nosso, né, imóvel e tal, tudo no lugar, ok, agora é a hora de ter filhos, né, você coloca aquele sonho no papel, tipo, as caixinhas, né, agora isso aqui, agora isso aqui, agora esse é o próximo passo. E eu pensei assim, vai ser beleza, vai ser tranquilo, porque todo mundo engravida fácil. E as minhas amigas na época, as minhas amigas que casaram na mesma época que eu, a maioria já estavam com filhos, não esperaram aqueles 5 anos, depois que casaram, ou então já estavam grávidas, ou estavam já, tipo, né, com até mais de um filho. E eu ficava assim, vai ser tranquilo e tal. Mas não foi bem assim. Não foi fácil como é para muitas pessoas. Então, o que acontece é que eu engravidava, só que aí, nas primeiras semanas, né, tipo, eu tava com 6, 7 semanas de gravidez. Não chegou a prolongar para meses, não. 6, 7 semanas de gravidez por ali, daí eu perdia, entende? Então, o que acontece? Da primeira vez que eu descobri que eu tava tendo um aborto espontâneo, que chama, né, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de miscarriage, eu estava até num acampamento dos jovens da igreja, na época eu e meu esposo, minha irmã até estava lá também conosco, e aí eu sei que eu comecei a passar mal, comecei a sentir muitas cólicas, e eu fiquei sem entender. Naquela época, eu nem sabia que eu estava grávida, já não. Nós, né, já tinha parado de tomar anticoncepcional, porque durante os 5 anos de casamento eu também estava no anticoncepcional. E aí eu parei, mas eu não cheguei a ficar acompanhando, assim, tal. Assim, quando engravidar, engravidou, né? Então, até o momento eu não sabia que eu estava já grávida. Só que aí eu comecei a passar muito mal mesmo no acampamento. E aí eu sei que nós retornamos ao acampamento para casa, fui para emergência, para me entender o que estava acontecendo comigo. Foi daí que a médica chegou e falou, olha, você está grávida e você está tendo ao mesmo tempo um aborto espontâneo. Uau. Então foram 2 notícias ao mesmo chocantes, né? Aquela notícia que é que eu queria ouvir tanto, que você está grávida, que, né, eu desde novinha, desde criança, eu sempre achava legal, poxa, um dia eu vou ser mãe e tal, tanto que quando eu brincava com a minha irmã, eu só tinha minha irmã, né, e a gente brincando e tal, as minhas bonequinhas, né, já tinham um nome, que seriam os nomes para os meus filhos um dia e tal.
Eu amava de cuidar dos meus priminhos, que a minha tia às vezes deixava lá na minha casa pra eu poder cuidar pra ela e tal. Então eu ficava assim, nossa, que legal. Muito mesmo assim, carinho por crianças. E aí eu sei que casei, agora eu vou poder realizar meu sonho de ser mãe. Só que recebi essa notícia, você está grávida e você está perdendo. Então foi um choque. Tipo, perdi o meu chão. Eu lembro que eu saí dali em prantos e eu chorava. E eu ficava sem entender o que estava acontecendo. Eu pensei, mas por quê? Primeira pergunta que eu fiz pra mim própria é por que Deus está permitindo eu passar por isso? Aí você começa a pensar várias coisas, né? Na minha mente eu pensei, poxa, isso não podia estar acontecendo com uma pessoa que não quer ter filhos? Logo eu queria tanto ser mãe e tal, e o que está acontecendo? Por quê? E aí comecei a ficar naquele... e aí a primeira coisa que eu conectei foi, talvez eu estou desnutrida, porque eu era magrinha, igual um palitinho. Tanto que tinha vários apelidos na época, né? De tão magrinha que eu era, que o pessoal da minha família lá falava. Te deram Olivia? Olivia? Oh meu Deus, Olivia Palito. E aí eu ficava assim, então eu comecei a arranjar alguma culpa em mim. Sim. Então eu não tô me alimentando bem, por isso que eu perdi. E falta de informação, né? Isso, né? E aí eu sei que... Mas não é que eu era tão palito ao ponto de estar desnutrida, não. Mas na minha mente eu fiquei pensando assim, tá? Não. Aí eu sei que, né, fui na médica, que fica procurando motivo, né? Tentando entender, sabe? E aí eu fui na médica, ela fez todos os exames, ela falou assim, olha, não é porque você está desnutrida, você está bem, né? Eu sei que tá tudo saudável, tá tudo ok com você. Nós fizemos aqui exame de sangue e tudo. É algo que acontece. Às vezes acontece e não tem nada que você pode fazer a respeito. Não tem nada que você pode fazer a respeito. E aí foi que ela me explicou que existe uma grande porcentagem de mulheres que passam por isso. Mas o que acontece é que muitas de nós não conversamos a respeito, porque é algo doloroso, é algo muito pessoal. E na época que você está vivendo aquilo, você se sente como que se tivesse alguma coisa de errado com você. E você começa a comparar com outras pessoas que não estão na mesma situação. Você começa a se sentir menos mulher, porque você não está conseguindo engravidar. E são sentimentos normais que acontecem, mas que a gente tem que ter um cuidado para a gente não deixar aqueles sentimentos definir quem nós somos e nem definir o restante da nossa vida, né? E aí foi importante que eu tive o apoio da minha família, né? Então, na época, gente, foi tão difícil pra mim em aceitar isso tudo que eu não conseguia sair falando pra todo mundo, sabe? Eu mantive mesmo, só foi meu esposo, ali a minha irmã, que é minha melhor amiga, e a meus pais ali, porque estavam sempre ali juntos, convivendo mesmo e tudo. Então, fora disso, eu não conseguia me abrir pra mais ninguém. Toda vez que eu tocava no assunto, eu chorava, sabe? Aí daí a médica falou, olha, dê aí uns 2, 3 meses para o seu corpo reajustar, os seus hormônios reajustarem, e você pode tentar engravidar novamente, não é o fim. Não precisa desistir. E ela falou, por volta de uns 30% das mulheres acontece isso. E tem umas que têm um aborto espontâneo e nem sabem que tiveram. Porque igual no meu caso, como foi logo no começo, que era próximo já chegar a menstruação, né? Que era, igual eu falei, com 5, 6 semanas que, né, eu perdia. Então, por volta mais ou menos, como se eu estivesse tendo uma menstruação atrasada. Chegou atrasada, sabe? Então, tem pessoas que passam desapercebido. E às vezes o fluxo vem um pouquinho mais a mais, né? E a pessoa pensa que é normal, E também, né? tem pessoas que têm já o ciclo forte, que não é todo certinho. E aí a pessoa às vezes não sabe, né? Então, no meu caso, foi constatado porque eu fui no médico, eu fiz os exames, constatou que eu tava. Mas se eu não tivesse ido na emergência, se eu tivesse só ficado em casa, pra mim chegou a menstruação normal mesmo e foi mais dor cólica extra, mas não... Mas entendeu? Você era de sentir muitas Sempre. Cólicas? Ah, tá. Toda a minha adolescência, as minhas cólicas vinham muito fortes. Tanto que eu tomava remédio, às vezes eu não conseguia ir pra escola. Então eu sempre fui de ter cólica.
Agora, depois que eu tive as crianças, né, os meus filhos, foi que a cólica diminuiu mais. Mas até então, eu sempre tive cólica. Então, pra mim... Sim, era uma coisa normal. Não, sabe? Mas essa do acampamento foi mais intenso, realmente. E eu também tava sentindo a garganta inflamou. Mas é como se meu corpo estivesse totalmente desregulado. Então, foi por isso que eu preferi ir na emergência. Eu falei assim, não, tá, alguma coisa... Eu sentia dentro de mim que alguma coisa estava off. Né? Então isso, né, que acontece. Então quando a médica me informou que não é o fim do mundo e que acontece com uma grande porcentagem das mulheres, eu fiquei me sentindo menos assim, nossa, ok, então não só é comigo, né? Não estou sozinha, Não né? estou sozinha e tal, e existe até um mês dedicado para isso, né, para a questão do aborto espontâneo. Então eu falei assim, não, ok, eu tenho que agora bola pra frente, né? Tocar a bola pra frente, tive apoio da família e tudo. Aí foi que nós tentamos novamente engravidar, eu engravidei novamente. E aí aconteceu a mesma coisa. Então, com a segunda gravidez, eu já comprava aqueles testes que você faz em casa mesmo, né? E aí eu ficava esperando aquelas 2 linhas aparecerem. E aí apareciam as 2 linhas. Aí eu fiquei toda animada. Só que aí, daqui a pouco, chegou a menstruação de novo. Eu perdi. Então, eu passei por essa situação 6 vezes. Que eu sei, né? Porque eu fiquei acompanhando ali com os testes. Isso então, tudo dentro de um ano, né? Dentro de um ano. Né? E aí foi quando completou 1 ano, foi que a médica falou, olha, a gente dá geralmente 1 ano para a pessoa fazer as tentativas de gravidez dentro do normal. E se com 1 ano estiver acontecendo esses mesmos episódios, não estiver dando certo, a gente vai enviar, então você envia o paciente para o especialista, né? E aí foi que nessa época desse 1 ano, eu praticamente assim entrei em depressão, sabe? Porque eu comecei a pensar tantas coisas. E um dia eu lembro que a médica falou pra mim uma coisa que nossa, nunca saiu da minha mente. Ela falou assim, talvez você nunca vai ser mãe. Eu sei que não foi sábio ela falar a frase tão forte assim, né? Tirar suas esperanças todas, né? Sim. Mas eu sei que ela estava sendo só técnica mesmo, médico, né? E tal, baseado nas circunstâncias, né? Mas aquela frase mexeu comigo. Que ali eu fiquei assim, não, então talvez, se a médica tá falando isso, porque realmente tem essa possibilidade. Daquele sonho meu, é como se alguém tivesse tirado de mim. A porcentagem dele acontecer foi pra um número bem baixo. Então, daí foi que aquilo me abalou emocionalmente, sabe? E aí nossa, gente... E aí você depositou sua confiança tudo em uma palavra de um médico, né? Foi. E esqueceu, tipo, o Deus que você... Naquela época ali é como que eu pensei, eu senti assim, nossa, será que Deus não tá vendo o que tá acontecendo? Você pensou também, que eu já ouvi alguns testemunhos, que as pessoas geralmente também falam assim, ai, mas eu fiz tudo certinho, casei certinho, e aquela coisa toda, tipo assim, como se a gente, né, falasse pra Deus, ó, eu fiz tudo certinho, você também tem que fazer tudo certinho pra mim, né? Você teve esse pensamento também ou não? O que eu senti era meio que assim, uma falta de compreensão do porquê que Deus estava permitindo eu passar por aquilo, né? E com certeza, né, a gente como ser humano, a gente tem essa falha de querer de alguma forma a culpa em Deus, né? E ficar assim, poxa, igual você falou, né? Casei tudo certinho, né? Igual na época mesmo de namoro e tudo. Eu falava assim, olha, quero, igual meus pais me criaram, né? Nesse pensamento de se guardar pro casamento, né? E dizer não, né? As outras coisas. E daí você vai, igual você falou aí, né, Raquel? Você vai, segue tudo aquela linha ali, né? E aí chega o momento agora de você conseguir, mas então Deus não tá abençoando e tal, não sei o quê. Mas é interessante como que nós passamos por provações e Deus testa a nossa fé, né? E permite, né, certas circunstâncias que nós passamos. E se a gente for parar para pensar direitinho, a gente vai ver que aquilo ali não é para nos pôr para baixo, nem para nos derrotar, nem para nós nos começarmos a culpar Deus ou culpar a nós próprios, mas sim para nos fortalecermos, crescermos na fé em Deus
e de nos tornarmos pessoas mais fortes. Sim. E poder ajudar outras pessoas que no caminho, ao longo do caminho também vamos encontrar passando por situações como a nossa. Tanto que quando eu mencionei que a médica falou de outras pessoas que passaram por isso, para mim foi um conforto. Não que eu tô feliz que outra pessoa passou, sim, mas de saber que eu não tô sozinha nisso. Sim. Né? E aí o que acontece? Essa questão de não conversar, de não falar para as pessoas, é interessante nós respeitarmos aquele momento nosso, mas uma vez que você conseguiu se curar emocionalmente, é importante conversar a respeito, porque vai ajudar outra pessoa, com certeza, sabe? Com certeza. Então daí foi que toda aquela turbulência, aquilo que estava acontecendo, e né, tava me sentindo assim, menos mulher, e eu comecei a sentir, nossa, eu não vou poder, nós não vamos ter filho, tipo assim, aí você já começa a ter, assim, existem soluções para isso também, né, de a pessoa poder, porque eu acho lindo adoção, a nossa pessoa para mim, que tem um coração de adotar uma criança, é uma pessoa que tem um coração mais lindo do mundo, você amar uma criança como seu próprio filho. E quantas crianças precisam disso, sabe? Então, Deus às vezes também abre caminhos assim, permite caminhos assim para que abençoar outras pessoas e te abençoar também, né? Então, meu coração estava aberto, né, para essas outras coisas, mas então, ao mesmo tempo estava super triste porque estava passando por aquilo, sabe? E aí foi que um dia, quando a médica ia nos encaminhar para um especialista, foi daí que eu falei, né? O meu esposo, olha, eu não queria, né, procurar um especialista, mas se for necessário, nós vamos. Aí foi que ele virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, não custa nada procurar um especialista e entender o que está acontecendo, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo tudo o que está acontecendo e Ele sabe o melhor para nós. Vamos aguardar uns meses, vamos tentar novamente. E daí, a gente procura um especialista. Sim. E aí foi que nós fizemos. Eu lembro do dia que nós estávamos orando, colocando tudo diante de Deus. E aí eu sei que passaram-se aí uns meses e eu engravidei da Alexia, que é a minha primogênita, né? E eu lembro que quando eu engravidei, que eu fiz o teste, que eu vi que eu estava grávida, logo de início o meu sentimento era... eu acho que vou perder de novo. Eu ficava com aquele medo, aquela preocupação de começar a sangrar novamente. E eu ficava assim, ai meu Deus, e aquela tensão no ar, assim. E aí eu sei que foi passando um dia, passando outro dia, passou uma semana. Aí passou mais uma semana. Eu lembro que eu assisti os vídeos das fases da gravidez, como é que o neném tá agora, qual o tamanho que tá agora, eu ficava acompanhando, tipo assim, tudo, sabe? E aí eu sei que... eu lembro que nessa época, em 2010, eu fiz uma viagem para o Brasil para visitar os meus avós, o aniversário de casamento de 50 anos deles. Aí foi minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. Meu esposo ficou aqui por causa do trabalho dele. E aí nós fomos. Aí eu fui. Quando eu fui, eu sabia já que eu estava grávida. Mas naquela preocupação, porque ainda não completou os 3 meses, né? Aí eu falei com os meus pais, olha, não vamos mencionar com ninguém ainda, porque eu não tenho certeza do que vai dar. Mas eu tava naquela esperança, né? E aí eu lembro que eu tava no Brasil, que eu ligava pro meu esposo, a gente ficava conversando, eu falei assim, olha, eu tô sentindo que tá crescendo um pouquinho minha barriga. Eu tô achando que vai dar certo. E eu ficava assim, sabe, aquela empolgação. Mas aí eu sei que eu retornei do Brasil, ainda continuou tudo e tal, e foi continuando foi passando-se os meses, né? Aí eu já tava, quando eu tava no Brasil, eu já tava já com 3 meses. Uau! Só que eles falam pra você esperar os 3 meses, pra daí você compartilhar. Eu falei assim, então, quando eu voltar, a gente compartilha. Ele, ok, combinado. E aí eu sei que eu voltei, aí nós compartilhamos, né? Aí minha avó, ué, por que você não falou nada quando você sabia que você é avó? Porque até isso. Aí eu contei, né, a experiência toda. Ela, nossa, eu não sabia que estava acontecendo isso com você e tal. E aí eu sei que aí entrou o 4º mês, o 5º e tal, e aí, né, nasceu a Alexia, graças a Deus, saudável, tudo, um parto tranquilo. Aí foi que Deus nos concedeu mais uma criança, né? Então nós temos um total de 5 filhos hoje. Fechamos a fábrica de fazer filhos, mas assim, eu pude ver o quanto que Deus é fiel, do quanto que vale a pena nós confiarmos em Deus, entregarmos para Ele, né? Toda e qualquer situação. E a solução para os nossos problemas Ele tem.
de formas diferentes, às vezes não é aquela que a gente espera, mas é o que ele sabe que é melhor para nós e todos envolvidos. Igual eu falei, às vezes pode ser uma adoção, né? Às vezes pode ser uma cura ou algo, né? Que vai estar ali resolvendo aquela situação, né? E não é no nosso tempo também, é no tempo dele. E eu sei que nesse tempo eu pude amadurecer mais espiritualmente, crescer na minha fé com Deus. Entre eu e meu esposo também, que foi algo marcante para nós, mas ao mesmo tempo que nos trouxe mais próximos. E também essa questão de entender o tempo de Deus para as coisas, e mesmo na espera de a gente agradecer, confiar. É difícil às vezes, né, no momento a gente conseguir fazer todas essas coisas, sim, mas a gente se manter, né, naquele posicionamento, entende? E aí é isso, né? E eu lembro uma vez que eu estava no consultório médico fazendo uma bateria de exames de sangue, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Por que eu tive esses 6 abortos espontâneos? O que aconteceu? E aí eu sei que na minha 3ª gravidez com o Alexander, eu lembro que eu fui fazer uns exames médicos, um exame de sangue, e aí eles constataram que o nível do hormônio da gravidez, que é o HCG, que é o HCG, né? Ele estava parado ali, o nível do hormônio, sabe? Em vez de estar aumentando, porque quando você engravida ele é suposto aumentar. E aumentando, que é o que vai manter a gravidez. O meu continuava normal, como se eu não estivesse grávida, mas eu tava. Aí ela falou, talvez você vai ter um outro aborto espontâneo nessa gravidez. Só pra você ficar por dentro. Sim. Porque eu tô acompanhando, então eu ficava direto indo fazer exame de sangue pra acompanhar o nível. Se estava aumentando ou diminuindo, ou estava parado, né? Aí eu já fiquei preocupada, mas confiando em Deus. E aí eu sei que aos poucos o nível foi aumentando. Então nessa época ela fez uma bateria de exames de sangue para entender o que estava acontecendo. Foi que ela constatou que o motivo pelo qual estava tendo aquelas percas antes foi por questão hormonal. Essa questão do hormônio da gravidez, ela ficar ali, sim, tá grávida, mas não continuando aumentando para manter a gravidez, então por isso que eu perdia, entendeu? Então algo aconteceu no meu corpo que regulou, por isso que eu consegui engravidar. E eu tenho, para mim foi um milagre de Deus mesmo, sim, né? Porque eu não fiz nenhum tratamento, né? Foi algo mesmo do tempo mesmo ali, sabe? E aí isso, daí foram 5 gravidezes, depois dessas 6 percas, foram 5 gravidezes saudáveis, né? Tranquilo e tal. E é isso, gente. Então, tô aqui... Então você é mãe de 11, né, amiga? Meu mãe Deus, mãe de 11, gente. Em pleno século XX, minha amiga e mãe de 11 filhos. Que se a fábrica não fechasse, eu acho que ia, né, amiga? Ai, gente. É engraçado que hoje em dia, né, depois que eu já operei pra não ter mais filhos, mas eu vejo um bebezinho, oh meu Deus, eu digo assim, ai meu Deus, eu queria ter outro. Minha mãe olha assim pra mim, Maiara, não, tá bom. Mas eu acho que você tava indo bem, assim, né, passou por esse desafio e tinha bastante fé também, né, e a gente entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo que no momento a gente não consegue ver, aquilo que você falou, porque a gente tá ali tão focado no que eu quero, né, ser, ter, que a gente esquece, tipo, o que Deus quer me ensinar, me mostrar. E que deve ser bem doloroso, especialmente quando a gente deseja, anseia, né, por aquilo. Eu me lembro, assim, eu nunca passei por abortos, nenhum tipo de aborto espontâneo e nada. Mas eu me lembro quando eu fui engravidar do Caleb, eu demorei uns 6 meses para engravidar. E a gente tem essa mentalidade, né? Tipo, tem mulheres que sim, tem essa facilidade. E aí eu demorei uns 6 meses. E eu já fiquei com aquela noia na cabeça. Nossa, não posso ter filho, não sei o quê. Aí a gente começa a nos compararmos com outras mulheres. E às vezes até, poxa, por que ela tem? Por que eu não tenho? E aí eu engravidei dele. Meu esposo que viu que eu estava grávida, porque eu também era muito magrinha, eu pesava o quê? 45 quilos. E aí meu esposo virou pra mim e falou assim, você está grávida. Aí eu falei, ai, que grávida, porque, tipo assim, era tantas expectativas, tipo, fazendo testes e nada. E aí ele falou comigo, um dia você tá grávida. Ele olhou assim pelas minhas costas, que grávida nada. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí eu estava grávida.
E aí eu comecei a sangrar, tava no trabalho, comecei a sangrar e fui no médico. Aí chegou lá o médico e falou assim, ó, você não está grávida. Ele fez o teste, eu acho que de urina, e tirou o sangue, mas mandou pro laboratório, mas só que já estava fechado, não sei. Aí ele falou assim, não, você não está grávida. Aí eu falei, não, eu estou grávida, eu tenho certeza. Aí já chamou como que fala lá? Assistência social, não é aqui, eu acho que é assistência social, né, que cuida do... veio falar comigo lá no hospital, a Counseling, né? Sim. Aí veio falar comigo que, tipo, não tinha problema, que eu, né, poderia engravidar, tal. Aí no outro dia eu fui pegar o resultado e eu estava grávida, né? Aí a vontade de se esfregar. Mas é uma aflição que a mulher passa, que ela... Especialmente quando ela deseja e anseia. Mas aí a minha segunda foi rapidinho. Parei um mês de tomar remédio, no outro mês já estava grávida. Aí a minha avó fala assim, que é só o primeiro que tem dificuldade para achar o caminho. O primeiro achou, os outros vão rapidinho. Então, assim, aí depois, né, foi um atrás do outro, assim. E eu hoje, com a mentalidade que eu tenho, como uma visão... cristã, assim, hoje, no entendimento, hoje eu deixaria, amiga. Deixaria, sabe, assim, Deus abençoar. Mas só que eu acho que meu marido percebeu que eu gostei de parir. Você deixa eu dar um jeito, porque senão essa mulher vai só parindo. Mas que bom que hoje você pode rir dessa situação e que se bênção para outras mulheres. E é mãe de 11, gente. 11 filhos, minha amiga. Amiga, que legal. Foi uma surpresa pra mim. Não é? E é interessante que, de início, meu plano, né, era de ter 2 filhos. Sério? E aí, quando eu me casei, eu precisava ter 2 filhos. Aí, tanto que eu tive a Alexia e o Victor. Um menino e um menino. Aí, eu pensei, então, perfeito. Nenhum casalzinho, we're good. Só que aí, meu esposo, a gente conversando, né, disse, talvez a gente precise ter 3 só pra meio que, né... eles estarem brincar juntos e tal, e ter filho, né? E a gente foi pensando, realmente, né? E foi pensando, conversando, 3 então, beleza. 3, ok. Aí daí, nessa que nós tivemos o terceiro, que foi o Alexander, e 2 meninos e uma menina. Aí eu ficava assim, nossa, eu cresci junto com a minha irmã sempre foi minha melhor amiga. Foi tão bom crescer com a irmã, a minha menina vai ter uma irmã. Aí eu ficava assim. Aí eu disse, talvez a gente devia tentar mais um. Quem garantiria que seria uma menina, né? Nossa, gente. Aí daí, vamos lá, engravidei de novo, a 4ª. E na hora de descobrir se era menino ou menina, eu dei envelope pro meu cunhado. Aí daí ele foi lá, e minha irmã, né, fizeram a caixa, botou dentro as cores e tal. Aí eu fiquei, meu Deus, essa menina, eu queria que essa outra menina fosse ser 2 meninas, 2 meninos, perfeito, né? Aí, menina, quando eu abri aquela caixa, que caiu tudo rosa. Mas eu gritava, eu assim, a menina. Aí deu 2 meninas, 2 meninos, pronto. Aí tava all set, né, tudo beleza, meu esposo concordou, depois de muita conversa e tal, de fazer a cirurgia. Né, que, ele ficava preocupado em fazer cirurgia, mas se a coisa dá errado, não sei o quê. Aí nós conversamos com várias pessoas que fizeram, você, não, tranquila, coisa rápida, recupera rápido. Eu falei assim, eu já tive bastante trabalho já. Agora é a sua vez. Aí ele, beleza. Aí depois, isso levou um período de 1 ano pra ele tomar essa decisão de fazer a cirurgia. De criar coragem mesmo fazer, né? Aí marcou o apontamento. Fazer a vasectomia. Tá marcado apontamento. Daí, aí eu sei que eu tava no telefone com o hotel, marcando uma viagem de trabalho lá. E eu lembro que eu tinha um monte de papel em cima da cama e tal, e o menino correndo pra cá, e tinha aí 4 crianças, né? E a Alissa, que foi a minha 4ª, era ainda bebezinha ainda. E tal, e toma mamadeira aqui, faz a ligação aqui, os outros meninos correndo lá e fazendo homeschooling. Aí eu tô assim, mas minha menstruação tá demorando de chegar, mas eu acho que tá tudo ok, não tem como não, tá tudo tranquilo. Eu vou fazer o teste de qualquer jeito, só pra ter certeza mesmo, né? Comprei o teste, fiz em casa, botei na janelinha lá do banheiro, enquanto eu fui terminar de fazer a ligação. Aí eu falei, nossa, esqueci que eu tenho que checar o teste, fui lá ver o resultado, gente. Aí eu peguei o teste, eu olhei, tinha 2 linhas. Aí eu, que tá grávida, né, menina, no banheiro, sozinha, eu ficava... Meu Deus. Eu ficava feliz. Eu ficava preocupada. Eu ficava feliz, eu ficava preocupada. 5º, surprise. That's nice.
Aí eu cheguei, meu esposo, você demorou de marcar a cirurgia. Ele marcou a cirurgia gente agora. Tava marcada, a gente tava Aí, menina, pronto, e daí veio o quinto, né, filho, que é o Alec. Que é uma graça, né? Menina. E aí, hoje, eu olho pra trás e assim, meu Deus, não tinha como não ter o Alec. Deus sabe todas as coisas, né? Aí veio o meu surprise Alec. Assim, eu e meu marido também, a gente falou, vamos ter 2. Eu realmente nunca me imaginei com 3 filhos, eu acho, talvez, assim. Lógico que depois foi dando assim, né? A gente vai vendo quão gostoso é. Aí, tivemos também uma menina e um menino. Eu também falei, que legal, tá tudo certo, né? Que geralmente todo mundo tem, né? Um casalzinho, né? Um casalzinho. E aí, quando eu tive Hannah, assim, lá no hospital mesmo, porque aí a gente tava, o que nós vamos fazer? Eu ligo, você liga, como você... Aí o marido não queria ligar. E aí eu com medo de ligar, porque tinha que ser pelo umbigo, né? Eu falei, não confio nesse negócio também, né? E tipo, a gente acabou de um parto e fazer umbigo. E eu fiquei com medo. E às vezes a gente escuta uns testemunhos bons, outros não, os testemunhos tão bons. E aí eu falei com ele, meio assim, né, receosa, falei assim, eu sinto que a nossa família não está completa. Eu falei com ele. E aí ele falou assim, eu também sinto a mesma coisa. Mas aquele receio, né, de ter mais um, né? Aí eu falei, Aí aquela coisa, né, vamos ter, não vamos ter? Aí não teve nenhum cuidado, e aí ele com medo de ter, não ter, falei, vamos ter então, filho, né? Aí veio, e é a mesma coisa, eu não consigo ver a nossa família sem a Radacinha, né? Que veio pra radaçar mesmo, veio pra radaçar mesmo, glória a Jesus, que veio assim pra sacudir, e aí ela... E foi incrível, porque ele falava assim, eu tô com medo agora, você não, tipo, pegou no braço e vai que não ficou né, não sentiu completa. Mas foi incrível, quando eu tive a Radacinha, eu me senti plenamente completa como mãe, assim. E aí eu falei, tá bom. Aí ele ligou também, mas só que hoje, amiga, eu não deixaria ligar, que eu acho que é o podcast para outro momento também. Olhando assim pra visão, sabe? Cristã, sim. Como que hoje eu vejo, sabe? Esses anticonceptivos e entre tantas outras coisas. Mas estamos felizes, né, pelos filhos que o Senhor nos confiou. Sim. E esperamos, esperamos que que possamos cumprir, né, aquilo que Ele nos confiou, né? Verdade. E eu pensei, Senhor, me ajuda, porque eles são seus. Sim. E eu vejo meu filho, né, tá aí com 16 anos e assim, tá começando a voar. E aí eu falo assim, como que é difícil deixar ir. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, não é verdade, meu, isso. Não é meu. Mas se a gente pudesse, né, como Mateus vai nos dizer, né, que coloca assim debaixo das asas, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, assim somos nós como mães. A gente quer colocar ali, ficar ali, mas eles vão. E o meu tá começando a voar. Ai, Jesus. Tecnologia é sua, amiga. E agora eu acho interessante isso que você está falando, porque eu converso com a minha mãe, né, sobre essa questão que a minha filha agora é adolescente, né? A minha mais velha, então eu fico assim, meu Deus, mãe, e tal, né? É interessante, é uma experiência bacana, é legal, ao mesmo tempo também você fica assim, mas tá crescendo e tal, né? Só que igual a minha mãe fala, mas é interessante como que Deus é tão perfeito, que tudo tem as fases da vida, e se nós respeitarmos as fases da vida, você vai ver que na verdade é bom. Significa que seu filho é normal, significa que seu filho está tendo uma vida com os acontecimentos na época correta. Porque imagina, né, seu filho tá lá com, sei lá, passou ali daquela fase da idade, disso ou daquilo, e aí você fica assim, nossa, você vê que a criança vai se sentindo assim, nossa, não tá sendo comigo como que é vamos dizer, no normal de ser. E aí você fica já querendo que as coisas aconteçam pra ele naquela época. Que seja de escola, que seja de amizade, que seja de relacionamento, que seja, enfim, até mesmo depois de casado, né? Casou, aí chegou aquela fase de ter filhos, aí começa aquele sentimento natural de vir mesmo. Então,
igual quando eu viro avó, né? Tem pessoas que falam, você é avó nunca. Não sei o quê. Gente, eu Mas já chega sonho, a época, eu né? já sonho com Chega a esse época. dia. E Eu tu, já né? sonho. Não é, amiga? E quando chega a época certa e tudo vai dentro da palavra de Deus. E eu vou ser uma É avó uma bênção. babona, hein, gente? Eu vou ser uma avó babona. Você é Misericórdia. uma avó maravilhosa, amiga. Eu falo mesmo, a Hannah quer ter 7. Oh, maravilha. Ela Nossa, falou um dia desses, eu né? falo, tenha mesmo, minha Que filha, legal, tenha, que legal. que a mãe vai te ajudar. Aí eu vou pegar na escola. Antes eu falava que ia dar bala, mas depois eu vi uma Simone, ela é Simone Quaresma, eu acho o nome dela, o sobrenome dela. E tipo assim, achei muito bonito o que ela falou, porque geralmente o que a gente fala? Tudo que, tipo assim, você não quer que eu faça com a criança, eu vou fazer. Geralmente a gente fala isso com os filhos, né? Tipo, vou dar bala e tal. Aí eu ouvi ela falando uma coisa muito interessante. A gente precisa respeitar os nossos filhos, tipo, igual eles como pais. Verdade. Então, se não gosta que dá bala, então eu não irei dar. Tipo assim, só umazinha, né? Assim. Mas assim, vou avisar. Mas a mãe vai entender que quando ir pra casa da avó é pra Tá igual a alegria, minha mãe, né? Chega na hora do almoço com chocolate. E não chega só na bolsa pra depois. Não chega, trouxe chocolate, mãe, as crianças vão almoçar agora. Mas depois eu pensava, é só hoje, it's okay. It's okay. E vó, né? Eu só quero fazer eles felizes, né? Mas obrigada, amiga. E agora que eu percebi, não, né? Minha blusa saindo aqui, eu vi que nós estamos de... A dupla sertaneja. A dupla sertaneja, só faltou Raquel violão. e Maiara. Só faltou violão. Legal. Mas obrigada por partilhar conosco e com todas as outras mulheres aí, né? E eu espero que possa ajudar algum de vocês. Compartilhe o vídeo com alguém que você conheça, que ou passou ou está passando, né, por essa situação. Pra saber que ela não tá sozinha, sabe? E que vai dar tudo certo. É verdade. É verdade, a gente nem pediu para as pessoas inscreverem-se em nosso canal, né, amiga? Isso. Acho que a gente Põe tá o like, né, não? Mas pode fazer também por comentários né? também. Gente, ó, nós estamos aqui com o nosso estúdio novo aqui, improvisado, mais novo. Dá uma dica aí pra gente também, que eu tô achando que não tá muito legal o estúdio, não. Eu gostei. A amiga fica brigando comigo, porque eu fico... Ela diz que eu sou perfeccionista, mas eu não sou, mas, né? Só um pouquinho. Então tá, nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E como a minha amiga disse, compartilhe o vídeo com aquela mulher que talvez está passando pela mesma situação. E que ela possa lembrar de que Cristo está com ela. E que ela não está sozinha, não só porque Jesus está com ela, mas também tem outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E buscar ajuda, né? Um bom profissional. E que com certeza você, daqui uns dias, terá seu filho em seus braços. E falando, eu me lembrei de uma coisa, sabe o quê? A minha amiga Camila também, falando dela, ela também estava tentando engravidar. E aí ela foi no médico, fez um monte de exame. Ela começou a fazer exercícios, mudou a alimentação. E eu acho que talvez o médico passou alguns remédios para ela, que eu não sei também. Umas vitaminas que geralmente, né, passa. Resumindo, amiga, ela está com o filhinho dela em seus braços. Parabéns, Camila. Que legal, parabéns. Que bênção. Tem quase 2 semanas, eu acho, o bebê. 2 semanas. Então, assim, às vezes é só alguma atenção também, que você precisa dar. E tirar o estresse também, que o estresse também não colabora, né? Isso. Ainda mais nesse mundo que estamos vivendo hoje, né? Agora, se for por alguma questão médica, procurar um especialista, ele pode também trazer várias outras alternativas. E de qualquer situação e cenário, confia em Deus. A questão da adoção é uma coisa linda e que abençoa muitas pessoas também. Eu também, eu tô com você no sentido, quem adota, pra mim, assim, é um coração enorme, maravilhoso. É porque você, sabe, é maravilhoso, gente, você adotar. E tem tantas crianças que precisando, né, de um lar e de um pai, de uma mãe como você. Quem sabe você pode ser esse pai aí que essa criança necessita e precisa. Sim. Né? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Bye, bye.